Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Bom dia a todos e todas que nos ouvem, que nos assistem e nos acompanham pela web rádio Estação da Luz. Hoje é quarta-feira e toda quarta-feira, a partir das 8h10 da manhã, nós estamos no ar com o programa Filosofia, Ciência e Moral. Nesse programa nós estudamos assuntos muito importantes envolvendo a doutrina espírita, no que diz respeito à filosofia espírita, no que diz respeito à ciência espírita e no que diz respeito a todos aqueles ensinamentos espíritas que nos desenvolvem moralmente, que nos desenvolvem enquanto espíritos, seguindo aquela caminhada, aquela escadaria da evolução espiritual. Então, tudo aquilo que nos ajuda a subir um degrauzinho a mais nessa escadaria da evolução espiritual, nós podemos aqui no programa abordar. E aí estamos já com a presença da nossa irmã Cristina Buquerque. Bom dia, minha irmã. Cristina, acho que Cristina não está nos ouvindo. Então, seguindo adiante, nós... Agora sim. Bom dia, minha irmã, tudo bem? Bom dia, Alexandre, bom dia, Tavares, bom dia a todos que nos ouvem, nos assistem através desse canal. Ainda estou com um probleminha aqui na internet, mas estou tentando fazer Tamo junto, minha amiga. Tamo junto. Falhando aí, eu tô por aqui para a gente ir seguindo. Então, vamos... eu não sei, Cristina, eu não me recordo qual é a atividade que você ia fazer nesse início de hoje. Eu estou com exórdio. Pronto, pode fazer, minha amiga. Eu faço a prece depois e o evangelho, tá? Tá bem. Então, o exórdio de hoje está no livro Vinha de Luz, de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel, e tem o título Nisto Conheceremos. Nisto conheceremos o espírito da verdade e o espírito do erro. Em 1 João, capítulo 4, versículo 6. E diz o seguinte para nós: quando sabemos conservar a ligação com a paz divina, apesar de todas as perturbações humanas, perdoando quantas vezes for necessário ao companheiro que nos magoa, esquecendo o mal para construir o bem, amparando com sinceridade os que nos aborrecem, cooperando espiritualmente pela ação e pela oração, em benefício dos que nos perseguem e caluniam, olvidando nossos desejos particulares para servirmos em favor de todos, guardando a fé no supremo poder com luz inapagável no coração, perseverando na bondade construtiva, embora 1000 golpes da maldade nos assediem, negando a nós mesmos para que a bênção divina
resplandeça em torno de nossos passos, carregando nossas dificuldades como dádivas celestes, recebendo adversários por instrutores, bendizendo as lutas que nos aperfeiçoam a alma à frente da esfera maior, convertendo a experiência terrena em celeiros de alegria para a eternidade, descortinando ensejos de servir em toda parte, compreendendo e auxiliando sempre, sem a preocupação de sermos entendidos e ajudados, amando os nossos semelhantes, qual temos sido amados pelo Senhor, sem expectativa de recompensa, então conheceremos o Espírito da verdade em nós, iluminando-nos a estrada para a redenção divina. Então, esse texto nos diz tudo, né? Nos fala em detalhes quando ele diz para que a gente reconheça e conheça, comece a experimentar o Espírito da verdade em nós, quer dizer, a mudança, que a gente comece a perceber o quanto a gente já aprendeu com relação aos ensinamentos de Jesus, a aprender a amar como Jesus nos ensinou, quando conseguirmos fazer pelo menos isso que está aqui descrito, né? Passar por todas as perturbações sem se sentir, sem se magoar, sem se ofender, estar sempre disposto a construir o bem, a ajudar, a orar em benefício daqueles que nos caluniam. E esse texto tem muito a ver com o homem de bem, que está no Evangelho, né? Os caracteres de um homem de bem. Então, quando nós conseguirmos, pelo menos, um pouco disso, que já está aqui descrito, nós estaremos conhecendo ou aprendendo a conhecer o que é o Espírito da verdade, o que é o amor que Jesus tanto pregou para que nós pudéssemos praticar na nossa vida, no nosso dia a dia. Isso. Muito bem, minha irmã Cristina, feita aí as considerações iniciais, vamos agradecer aqui a presença dos nossos amigos e amigas, né? Anderson Laíris, Elitelma Santos, Ilza Godinho, que fala lá de Blumenau, Santa Catarina, Edna Maria Almeida Paz, Francisco Paulo de Azevedo Fernandes e Rosane Ribeiro, que nós queríamos agradecer muito a audiência de vocês, dizer que está aberto aqui o canal de comunicação através dos comentários. Vocês podem colocar suas impressões, seus comentários sobre os assuntos que estamos tratando e fazer perguntas também, que para nós é muito importante, que torna o programa mais dinâmico e melhor, até para que vocês mesmos possam continuar assistindo. Então, obrigado pela audiência de vocês. Vamos agora, minha amiga Cristina Albuquerque, fazer a nossa prece inicial e logo em seguida um pequeno trecho, fazer uma leitura e um pequeno comentário de um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo. Então eu queria pedir a todos aqueles que estão sintonizados na rádio que nós possamos elevar os nossos pensamentos, pensar em Cristo, nosso amigo de sempre, e dizer assim: amigo e mestre Jesus, mestre amado, de todas as horas que nos ensina sempre o caminho da verdade e da vida, agradecemos ao Pai por teu intermédio, a oportunidade de estarmos aqui no planeta Terra, reencarnados para mais uma experiência, que o nosso espírito possa aprender tudo o que puder desta experiência, que nós possamos sair dela melhor do que entramos e que nós possamos, com as nossas atitudes, os nossos pensamentos, modificar o mundo para melhor, mudando os miasmas negativos que são tão comuns em um planeta de provas e expiações. Nos ajuda, Senhor, a compreender a vida, nos ajuda a compreender o outro e nos ajuda a compreender a nossa própria missão, a nossa responsabilidade com a nossa evolução espiritual. Ajuda, Senhor, todos aqueles que estão passando por aflições enormes no planeta, como aqueles que estão envolvidos em zonas de guerra,
aqueles que estão envolvidos em conflitos armados. Ilumina, Senhor, a mente dos governantes, para que essas ideias e essas ações beligerantes possam desaparecer do nosso planeta. E antes de tudo, Senhor, esteja ao lado daqueles que mais sofrem, dando a eles força e esperança no futuro. Vontade e força para ser resiliente diante dos problemas. Inteligência para saber encontrar as soluções para os diversos problemas que a vida material nos traz. E, por fim, Senhor, ilumina todo o planeta Terra para que continue sendo esse berçário fundamental dos espíritos que são tuas criaturas, a fim de que nós possamos, no futuro, transformar este planeta em um planeta que seja habitação de espíritos puros. Que assim seja. Minha amiga Cristina, eu vou fazer aqui a leitura do nosso Evangelho, segundo o Espiritismo, retirado aqui do seu capítulo 6, o Cristo Consolador. E nós temos aqui, uma leitura que é das instruções dos Espíritos, E nós temos aqui o Espírito da Verdade, que em Paris, 1861, nos trouxe essa mensagem. Venho ensinar e consolar os pobres deserdados. Venho dizer-lhes que elevem sua resignação ao nível de suas provas. Que chorem, porque a dor estava presente no Jardim das Oliveiras. Mas que esperem, porque os anjos consoladores virão enxugar as suas lágrimas. Trabalhadores, traçai o vosso sulco. Recomeçai no dia seguinte a rude jornada da véspera. O trabalho de vossas mãos fornece o pão terreno aos vossos corpos. Mas vossas almas não estão esquecidas. Eu, o divino jardineiro, as cultivo no silêncio dos vossos pensamentos. Quando soar a hora do repouso, quando a rama escapar das vossas mãos e vossos olhos se fecharem para a luz, sentireis surgir e germinar em vós a minha preciosa semente. Nada se perde no reino do nosso Pai. Vossos suores e vossas misérias formam um tesouro que vos tornará ricos nas esferas superiores, onde a luz substitui as trevas, e onde o mais desnudo entre vós será talvez o mais resplandecente. Em verdade vos digo, os que carregam seus fardos e assistem a seus irmãos são os meus bem-amados. Instruí-vos na preciosa doutrina que dissipa o erro das revoltas e vos ensina o objetivo sublime da prova humana. Como o vento varre a poeira, que o sopro dos espíritos dissipe a vossa inveja dos ricos do mundo, que são frequentemente os mais miseráveis, porque suas provas são mais perigosas que as vossas. Estou convosco, e meu apóstolo vos ensina: bebei na fonte viva do amor, e preparai-vos, cativos da vida, para vos lançardes um dia livres e alegres no seio daquele que vos criou fracos para vos tornar perfeitos, e deseja que modeleis vós mesmos a vossa dócil argila, para serdes os artífices da vossa imortalidade. E aqui nós temos uma mensagem especial trazida do nosso amigo e mestre Jesus Cristo. É o próprio Cristo que nos traz uma mensagem dessa. Pela própria linguagem a gente já percebe, né? Quando ele nos diz, né, que venho ensinar e consolar os pobres deserdados, venho dizer-lhes, e traçando tudo aquilo que o mestre outrora, naquela época em que esteve aqui entre nós, na sua missão de tanto sacrifício pela humanidade, né, nos trouxe, né? E nos diz que a gente tenha esperança no futuro, né? E a esperança é justamente tudo que a doutrina espírita nos traz, pessoal. E como ele diz aqui, como o Espírito da Verdade nos diz aqui, né? Representando todo o grupo de espíritos superiores que vieram ao mundo trazer a doutrina espírita através
né, do nosso codificador, Allan Kardec. Na verdade, ele nos diz que é fundamental que a gente molde a nossa argila, ou seja, que nós mesmos paremos de reclamar dos problemas que a vida nos traz, porque esses problemas nos pertencem, porque nos ensinam e nos mostram caminhos para a nossa elevação espiritual, são experiências que nós precisamos vivenciar, tá? Mas, ao mesmo tempo, ele diz que nós temos nas mãos a argila da nossa vida. Então, nós é que vamos moldar essa argila. Nós é que vamos moldar o futuro que nós queremos para nós. A vida atual é um desafio enorme para o espírito. E esses desafios servem como provas e expiações. As provas nos mostrando que tudo que a gente aprendeu enquanto espírito está ao nosso favor para a gente vencer os obstáculos e as dificuldades. Aprendendo com isso, né? Com esse processo. E as expiações nos lembrando que nós temos um passado, uma responsabilidade sobre um passado, né? Que muitas vezes não é nem tão longínquo, onde a gente saiu distribuindo dor e sofrimento para os outros e para o próprio planeta. E a gente precisa resgatar isso, porque a responsabilidade é pessoal. O Espiritismo nos ensina que a nossa responsabilidade é pessoal. Ninguém vai pagar pelos erros que Alexandre está cometendo na sua encarnação. Ninguém vai pagar pelos erros que Cristina está cometendo na sua encarnação. Quem pagará somos nós mesmos, que temos a obrigação, primeiro, de reconhecer que erramos, segundo, né, de expiar tudo aquilo que nós fizemos os outros sofrer, para que a pedagogia divina nos ensine a não mais fazer os outros sofrerem daquela forma, né? E, em terceiro lugar, que a gente esteja em condições de reparar todo o mal que a gente fez, transformando o mal distribuído, agora sim, em um bem para a humanidade e para nós mesmos, né? Porque nós ganhamos com isso, com a nossa evolução espiritual. Então, esse é o nosso evangelho de hoje, né? Essas são as reflexões de hoje. Se Cristina quiser aí fazer os seus pensamentos, ela está à vontade. Tá, não, Alexandre, vamos seguir, foi muito bem colocado por você. E nesse assunto que nós vamos iniciar hoje, nós já temos bastante participação aí, né? Perguntas de pessoas sobre este assunto que nós vamos estar iniciando. E lembrando que nós estamos no mês de novembro, né? E é a vez agora de lembrar os homens, né? O Novembro Azul é o mês mundial de combate ao câncer de próstata, onde os homens devem, durante todo o ano, mas especialmente agora no mês de novembro, procurar o médico, fazer seus exames, para não ser surpreendido com situações bem desagradáveis, né? Então, que todos os homens possam recorrer, aproveitando esse mês de novembro, que é o Novembro Azul para os homens. E vamos estar iniciando um tema novo essa semana, né? Mediunidade e oração. E vamos começar. Inclusive, nós temos já a participação de pessoas fazendo perguntas sobre esse tema. Alexandre vai querer começar respondendo, ou vamos começar pelo tema? Como que a gente faz? Minha irmã Cristina, eu gostaria só antes de começar a ler aí o tema do livro, né? Porque nós estamos estudando, lembrando, né, pessoal, nós estamos estudando o livro Nos Domínios Sim. da Mediunidade, de Emmanuel, aliás, de André Luiz, pela mediunidade de Emmanuel, né? Aliás, de Chico Xavier, desculpe, pessoal. Então, nós estamos estudando esta obra espírita, tá? Da Lavra da Mediunidade de Chico, né? Onde o nosso irmão André Luiz vem à Terra estudar fenômenos de mediunidade. E ele acaba, do ponto de vista de um espírito desencarnado, ele acaba nos trazendo aqui muitas informações importantes que a gente até casa com tudo aquilo que a gente aprende na doutrina espírita, principalmente no Livro dos Médiuns, né? É um excelente complemento ao Livro dos Médiuns, essa obra. Então, nós estamos fazendo um estudo dela. Mas já chega para nós algumas participações de alguns ouvintes.
E eu queria, minha amiga Cristina, antes de falar do tema, que é mediunidade e oração, eu queria só responder a pergunta inicialmente, porque depois a gente vai para as outras. A primeira pergunta que nos chegou hoje, de Jeremias Barreto. Jeremias, sabedor do tema, né, mediunidade e oração. Jeremias Barreto, que é um ouvinte da Web Rádio, ele mora no centro de São Paulo, né, na Sé, centro de São Paulo, e ele faz aqui a seguinte pergunta: se a prece é tão extraordinária e fundamental, por que muitos e muitos programas espíritas desse e outros canais, os apresentadores não fazem preces nem no início, nem no fim? Fazer prece é errado? Então eu começo respondendo pelo fim, né, Jeremias? Fazer prece nunca é errado, meu irmão. Nunca. A prece nunca é algo errado na vida da gente, a não ser que através da prece a gente esteja pedindo coisa ruim, né, para os outros. Aí é melhor que a gente nem faça a prece dessa forma, né? Mas a prece, na verdade, é um extraordinário meio de comunicação que nós temos com a espiritualidade, tá? Então, é bom a gente lembrar, Jeremias, primeiro, nós somos espíritos, tá? Então, a nossa natureza não é a nossa natureza mesmo, ela não é essa natureza material. Nós utilizamos a matéria como uma experiência do espírito, tá? Então, de tempos em tempos, nós que somos espíritos e vivemos no mundo espiritual, a gente vem à Terra, a gente encarna na Terra ou em qualquer outro planeta, onde a gente esteja vivenciando a nossa realidade espiritual, e a gente vivencia a encarnação e as reencarnações que surgem após ela. Então, meu amigo, quando a gente vem do mundo espiritual para cá enquanto espíritos, Deus não nos desampara, ele nos dá mecanismos, ele sabedor de que nós somos espíritos que estamos vivendo uma experiência como seres humanos na matéria, né? Ele nos dá mecanismos para que a gente continue em contato com a nossa verdadeira vida, que é a vida espiritual, tá? Então a gente vem para a matéria, mas Deus nos dá, né, oportunidades da gente manter comunicação com o mundo espiritual, mesmo estando encarnado. E uma dessas oportunidades, meu amigo Jeremias, é a prece, tá? É a oração. A oração é uma forma da gente, espírito encarnado, mandar o nosso pensamento para o mundo espiritual, encaminhar o nosso pensamento para o mundo espiritual e esse pensamento ser endereçado para autoridades do mundo espiritual que vão tratar do nosso pedido, tá? Agora, aquilo que a gente pede a partir da prece, meu amigo Jerônimo, e aí a prece não serve só para pedir, tá? É bom que a gente saiba disso também. A prece serve também para a gente agradecer a Deus. A prece serve também para a gente reverenciar a Deus, tá? E também para pedir. Porque nós estamos na matéria, a gente tem o direito de pedir a Deus as coisas, né? A gente tem o direito de pedir a Deus que nos ajude, que nos alivie sofrimentos, que nos abra caminhos. Então, a prece é uma forma de comunicação entre nós que estamos no mundo material e o mundo espiritual. E é uma forma de comunicação também no mundo espiritual, entre espíritos, né, com entidades espirituais superiores a ele. Então, através da prece, meu amigo Jerônimo, nós realizamos uma atividade importantíssima de comunicação com o mundo espiritual. Por isso que fazer prece não é errado, meu amigo Jeremias. Muito pelo contrário, é uma atitude importantíssima. Agora, todo programa, como você coloca aqui e pergunta, programas espíritas, porque nem todos os apresentadores fazem a prece. Veja só, fazer a prece, eu entendo, e aí eu vou trazer o meu ponto de vista, depois Cristina vai trazer o dela, tá? Eu entendo que a prece, em toda e qualquer atividade de divulgação espírita, ela é importante, tá? Por quê? Porque a partir da prece você pede proteção para o trabalho que você está realizando, a partir da prece você abre caminhos de inspiração mais seguros com aqueles que recebem nossas preces e vêm proteger o trabalho que a gente está realizando, vem interagir com o trabalho que nós estamos realizando.
Então, a prece é sempre um importante instrumento do trabalhador espírita. Esse é o meu ponto de vista, tá, meu amigo? Não que isso seja, vamos dizer assim, não que a gente transforme isso ou vá transformar isso em práticas exteriores que são típicas das religiões. Então, é bom a gente lembrar, doutrina espírita não é religião. A doutrina espírita, ela é uma doutrina que tem consequências religiosas porque religa o homem a Deus. Mas ela não pode virar também práticas exteriores religiosas. Então a prece não pode servir aqui para as atividades espíritas como uma prática exterior religiosa, mas ela pode servir como um instrumento importantíssimo para você pedir proteção para o trabalho, pedir inspiração e pedir ajuda dos irmãos espirituais que estão mais evoluídos do que nós, né? É assim que eu entendo. Cristina, minha irmã. Sim, isso mesmo. A prece, ela deve ser realizada, deve ser feita, não só no início de um trabalho como esse que nós estamos realizando, mas também em todas as atividades da nossa vida, no amanhecer, no levantar, no deitar, no começar um trabalho, no terminar. A todo momento, para nos pedir amparo, proteção, força, discernimento diante daquele trabalho que nós estamos realizando. Mas, como a Alexandra colocou, a doutrina espírita não coloca um programa específico, uma receita, que todo trabalho tem que ser começado com a prece, deve ser terminado, concluído com a prece. Não, isso deve ser uma prática de cada um. Cada um deve entender ou perceber a necessidade de recorrer a esse amparo espiritual no momento de iniciar ou de concluir um trabalho. E nós achamos sempre conveniente e muito bom pedir o amparo da espiritualidade nesse trabalho que nós desenvolvemos aqui na Web Rádio Estação da Luz, onde estamos estudando esse livro, Nos Domínios da Mediunidade. São assuntos de muita importância e, por mais que a gente estude, a gente sempre precisa de um amparo maior. Então, a gente tem o hábito de fazer a prece sempre no início e no final. Mas isso não é uma receita assim para todas as situações. É isso. Muito bem, minha irmã, e nós vamos dar agora nossas boas-vindas também para o nosso irmão Paulo Barreto, grande irmão Paulo Barreto, e a irmã Maria do Socorro Franco Costa, que também entraram aqui na interação junto conosco. Vamos agora para o nosso tema de hoje, né, minha irmã Cristina? Sim. Vamos estudar a mediunidade e oração. Deixa eu começar aqui fazendo a leitura. Ele diz aqui o seguinte, ó, em estreito aposento, uma senhora aparentando 70 anos de idade, lembrando que André Luiz está observando os trabalhos em uma casa espírita, tá, pessoal? Então, em estreito aposento, uma senhora aparentando 70 anos de idade acusava a aflitiva de espinéia. A pequena Márcia, agitando um leque improvisado, propiciava-lhe ar fresco. Ao lado da enferma, porém, uma entidade de aspecto desagradável exibia estranha máscara de perturbação e sofrimento, imantando-se a ela e agravando-lhe os tormentos físicos. Tratava-se de um homem desencarnado, demonstrando no olhar a alienação mental evidente. Enquanto Anésia se acomodava junto à doente, com inexcedível ternura, procurando esquecer-se de si mesma para ajudá-la, Aulus informou prestimoso. Temos aqui nossa irmã Elisa, em avançado processo liberatório. Vive as últimas horas no corpo carnal.
E esse homem, de triste apresentação, que lhe guarda a cabeceira, perguntou Hilário, indicando a entidade que não nos via. Pode passar? Este é um infortunado filho de nossa veneranda amiga, há muitos anos distanciado da experiência física. Teve a infelicidade de chafurdar no vício da embriaguez e foi assassinado numa noite de extravagância. A genitora, porém, dele se recorda como a um herói e, a evocá-lo incessantemente, retém o infeliz ao pé do próprio leito. Ora essa? Por quê? O assistente modificou o tom de voz e recomendou-nos serenidade. Analisaríamos o caso em momento oportuno. O problema de Anésia pedia colaboração imediata. Eu vou dar uma paradinha aqui agora, minha amiga Cristina, para que a gente possa analisar algumas informações que nos chegaram até agora. Primeiro, trata-se de uma senhora, né, que já está se encaminhando para a desencarnação, então ela está vivendo problemas físicos no corpo, que estão doenças no corpo, né? Dispneia, como ele diz aí, que está se encaminhando ela para a desencarnação. Agora é uma mãe de um filho que se perdeu no vício do álcool e nessa condição, Miriam Edreira. Bom dia, amigo querido. Bom dia, Miriam. Seja bem-vinda, minha querida, viu? Continue aqui conosco, interaja conosco aqui, tá? Sua participação é muito importante para nós. Então, minha amiga Cristina, como a gente vinha esclarecendo aqui, essa irmã está em processo de desencarnação. Então, a família, né, levou ela para o centro espírita para ela tomar passe, para ela aliviar os problemas dela, mas já está num processo avançado de desencarnação. Ela vai desencarnar nos próximos momentos aí. Então, o que é que acontece? Diante dela, chegou um espírito em uma condição muito complicada, né? Trata-se, como foi esclarecido, do próprio filho dela, pessoal. Olha, o filho dela que se entregou ao vício do álcool, morreu nessa condição e morreu numa noite de extravagância, como está dizendo aí, assassinado. Então vocês vejam as condições de um espírito desse, gente, que se entregou ao vício, ou seja, se tornou um drogatício, né? Uma pessoa que estava envolvida no vício do álcool ali dia e noite, nessa condição, entrando em ambientes muito complicados, discussões, brigas, a gente sabe como é, a pessoa embriagada arruma briga de uma hora para outra, sem motivo, muitas vezes por motivos os mais bestas, né? Os menores, e de repente morreu assassinado. Aí qual é a condição da mãe que ficou? Na dor de mãe, ela começou a venerar o filho assassinado como se ele fosse um herói. Pessoal, aí olha que condição mental ela trouxe. Ela trouxe para perto de si o filho na condição de obsessor. O próprio filho chega ao lado da mãe pelos apelos da mãe. E aí a gente tem que falar, gente, que esse fenômeno ele acontece, ele é visto comumente nas casas espíritas, tá? Pessoas que perderam entes queridos não param de pensar naquele ente, se apegaram à pessoa enquanto estavam vivendo com ela, não conseguem se desvencilhar mentalmente daquela pessoa. E o que é que acontece naquele momento? Essa obsessão do encarnado para o desencarnado, essa obsessão mental, acaba chamando o espírito para próximo de você e você prende ele como se fosse uma prisão, gente, ao seu lado, né? Então isso é muito complicado. A gente precisa falar de desapego a pessoas, né? Que isso nada tem a ver com desprezar pessoas, tá? Isso tem a ver com você saber que você é um espírito, que um dia você vai desencarnar e que você não pode estar apegado às pessoas de tal forma que você não deixa a pessoa seguir o caminho dela no mundo espiritual. Você fica aprisionando a pessoa mentalmente. Isso é uma obsessão, é uma espécie de obsessão, tá, gente? De encarnado para desencarnado. E muitas vezes, na qualidade de médium espírita, conversando com espíritos
em reuniões mediúnicas, eles se queixam. Olha, eu até tento ir embora de casa, mas eu não consigo, porque a minha esposa, por exemplo, não para de me chamar. Né? Eu tento, quando eu estou vivendo a minha vida, ela me chama a todo momento com as angústias dela, com os sofrimentos dela, e eu não consigo abandoná-la dessa forma. Então vocês vejam, pessoal, como, né, essas relações de encarnados que ficam para desencarnados que partem, é necessário a gente pensar sobre isso, tá? Porque isso pode envolver mais sofrimento do que o necessário. Minha irmã Cristina. Isso mesmo, Alexandre. E muitas vezes, no caso dessa senhora, ela tem o filho como um herói, né? Nós não sabemos, não compreendemos de que forma ela interpretou a situação que ele viveu e que desencarnou, para que ela o considere assim, tenha sempre essa lembrança dele como dessa forma. Mas também como muitas mães que perdem seus filhos na idade de criança, adolescente, ou na idade mesmo da juventude, antes Ou dos até 30 mesmo na idade adulta, viu, Cristina? É uma dor que é ela dói do mesmo jeito em qualquer do situação. mesmo jeito. Mas nós temos, assim, convivência com uma mãe que diz que o filho dela é um anjo e que vive ao lado de Jesus. Então, nós sabemos, compreendemos a dor de uma mãe que perde seu filho na idade da infância, ou que perde seu filho, porque para uma mãe, independe da idade, da situação, da consequência, a dor de perder um filho é sempre uma dor muito grande para que uma mãe possa compreender. Mas nós temos que ter a ciência e a compreensão, o entendimento, ou se não tem, buscar, pedir ajuda ao alto para ter essa compreensão, de que nós estamos vivendo como se fosse uma peça de teatro, num grande palco, onde todos nós somos filhos de Deus, irmãos em Cristo, e aquele que está nosso filho hoje é um irmão nosso em Cristo. É um espírito criado por Deus e que busca seu crescimento espiritual, sua evolução espiritual, tanto quanto eu e quanto todos os outros. E neste grande momento que estamos vivendo, neste papel que eu estou vivendo nesta peça, eu sou a mãe, ele é o filho, tem um pai, um filho, tem uma família. Mas desencarnando aqui, cada um tem a sua própria vivência, a sua individualidade a buscar o seu crescimento próprio. E como bem Alexandre falou no início, no exórdio, ninguém vai pagar pelo do outro. Uma mãe não vai pagar pelos erros do filho, nem o filho pelos erros dos pais. Ninguém, cada um é responsável por si. Então, é interessante que a gente compreenda que cada um tem o seu momento aqui no planeta Terra, foi enviado, veio para que eu cuidasse como mãe, cuidei, mas chegou o tempo dele desencarnar ou desencarnou de alguma forma, é necessário que eu compreenda que ele precisa, que eu preciso me desligar. Não que eu vá esquecer, que eu nunca mais vá lembrar, mas eu vou lembrar de uma forma, com lembranças boas daquilo que eu vivi, e fazer preces, pedir a Deus para que oriente, para que ele consiga se elevar, né? Para que ele consiga seguir a sua vida espiritual. Ele não faz mais parte do mundo físico. Então, no momento que eu me prendo a chorar, a lamentar, reclamar, ou a lembrar, ou sentir uma saudade exagerada, eu me prejudico com isso e também prejudico o espírito que está do outro lado. E Então, é Cristina, necessário. às vezes, Cristina, a pessoa não tem nem a intenção, não tem nem a intenção de estar chamando o espírito de alguém próximo que já morreu o tempo inteiro. Mas com a sua conduta de sofrimento intenso o tempo inteiro,
que é uma doença, viu, gente? O luto, ele é totalmente compreensível. É um processo que a psicologia estuda, o processo de luto. Agora, quando o processo de luto se prolonga além do normal, gente, vira doença, tá? E precisa ser tratado, e tem tratamento para isso. Tem tratamento para isso. Quando chega nesse nível, gente, aí a gente prejudica até quem desencarnou. Não é só a gente que está sendo prejudicado, mas o que desencarnou também, porque ele não consegue se desvencilhar do seu sofrimento. Ele se acha culpado pelo seu sofrimento. E ele tenta, de qualquer forma, ajudar sem estar em condições de ajudar muitas vezes. Isso. E como diz uma passagem do Evangelho, todo aquele que desencarna do planeta Terra é como um prisioneiro que recebeu a liberdade. Então, ele tem outra história agora a seguir, não mais essa vida aqui. E a gente tem que aprender a se conformar, a entender, a compreender que tudo é a vontade de Deus e que ninguém consegue segurar, nem por um segundo, a nossa própria vontade. Então, é compreensível e a gente precisa aceitar. Aí outra coisa que precisa ser dita aqui, do que a gente leu até agora, Cristina, é o seguinte. Veja só, ela está em condições de desencarne, gente. Ela está se encaminhando para o desencarne, tá? A doença que ela está vivenciando vai fazer com que ela desencarne. Porque chega um momento na vida que a vida chega ao fim, gente. É bom que a gente saiba disso. Aliás, nós sabemos disso já, todos sabemos. Agora, alguns de nós querem se enganar, né? Achando que a gente vai ter vida eterna, mas nós não temos vida eterna. Em algum momento, né? E lembrando, né? A média de vida do brasileiro é em torno de 70, se eu não me engano, estava em 72, parece que aumentou para 74, 75, alguma coisa dessa natureza. Então, essa é a média de vida do brasileiro, a média. Então, em média, no Brasil, a gente vive até 70, 70 e poucos anos, pessoal. Veja, algumas pessoas, em razão da vida que levam, né, elas vivem até mais, têm uma vida mais longeva. Mas o normal é que, chegando nessa média de 70 e poucos anos, a gente já se encaminha para voltar para o mundo espiritual, tá? Então, a nossa irmã está se encaminhando para ir para o mundo espiritual. Agora, todo mundo merece, gente, um processo de desencarne o mais tranquilo possível. Nesse caso aí, o filho está trazendo problemas. Por quê? Porque está agravando a doença dela. A presença dele... Como é que pode um espírito, Alexandre, chegar perto de alguém e agravar a doença da pessoa? A condição espiritual dele, gente, é que pode afetar nesse sentido, tá? Então, a condição espiritual dele. Lembre, um espírito, gente, o corpo de um espírito não é esse corpo que a gente está vendo aqui, ó. Nós estamos pegando aqui no nosso corpo, a gente está vivendo num corpo material. Mas quando a gente desencarna, o nosso espírito ele vai se utilizar de um corpo mais sutil, que é o perispírito, tá? E o perispírito, ele é de uma matéria semimaterial, ou seja, até a matéria que compõe o perispírito é diferente da matéria aqui da Terra, tá? Então, ele é composto muito de fluidos, gente, o perispírito. O espírito capta muito fluido e produz muito fluido. Tá? Então, um espírito que está em condição de desequilíbrio espiritual, na condição que está o filho da nossa irmã aí, que está sendo estudado o caso dela, ele está ao redor dele carregado de fluidos pesados, fluidos negativos, fluidos ruins, fluidos deletérios, por onde ele anda, gente. Porque quem está desequilibrado vai andar junto com gente desequilibrada e vai assimilar esses fluidos. É normal, e até do ambiente que é formado por pessoas que são desequilibradas. Se alguém já teve, em razão da minha profissão, eu já tive a oportunidade de entrar algumas vezes em presídios. Minha amiga Cristina, por exemplo. Pessoal, se você hoje visitar o ambiente de um presídio, assim que você entra no presídio, você já sente o ambiente pesado, Cristina. Você já sente o ambiente pesado. Se você entrar no ambiente das celas, onde ficam as celas, você tem dificuldade até de respirar. Olha o que eu estou dizendo, você tem dificuldade até de respirar. Veja só. Então, veja, isso são fluidos, gente, que estão ao redor de pessoas que estão em desequilíbrio espiritual. Esse irmão, nessa condição, chega perto da mãe e transmite normalmente esses fluidos para ela. E a pessoa que já está debilitada fisicamente,
vai sofrer mais ainda, porque o perispírito dela vai assimilar esses fluidos vai interagir com o corpo debilitado e vai agravar as doenças. Sim, isso mesmo. Então, seguindo aqui com o nosso tema, quando Aulus pede para que seja feita a observação, Alexandre vai seguir. Realmente, a pobre senhora, de fisionomia fatigada, acariciava a enferma com palavras de amor. Mas Dona Elisa parecia aloucada, distante. Anésia desfez-se em lágrimas. Por que chorar, mãezinha? Vovó não está pior? Aliás, vovó não está pior. A voz meiga de Márcia ressoou no quarto, modulada com inefável carinho. A menina, que nem de longe poderia perceber a tortura materna, enlaçou a genitora, convidando-a à oração. Dona Nésia desejou a presença das filhas mais velhas. Contudo, Marcinha e Marta alegaram que o natalício de uma companheira de trabalho lhes impunha a necessidade de sair por alguns minutos. Pode passar? A dona de casa sentou-se rente à enferma e, acompanhada pela atenção da filhinha, pronunciou sentida prece. À medida que orava, funda modificação se lhe imprimia ao mundo interior. Os dardos de tristeza que lhe dilaceravam a alma desapareceram ante os raios de branda luz a se lhe exteriorizarem do coração. Desde esse instante, qual se houvera acendido uma lâmpada em plena obscuridade, vários desencarnados sofredores penetraram o quarto, abeirando-se dela, à maneira de doentes solicitando medicação. Pode passar? Sim. Nenhum deles nos assinalava a presença. E diante da nossa curiosidade silenciosa, Aulus aclarou. São companheiros que trazem ainda a mente em teor vibratório idêntico ao da existência na carne. Na fase em que estagiam, mais depressa se ajustam com o auxílio dos encarnados, em cuja faixa de impressões ainda respiram. Quantos se encontram em semelhante estado dentro do raio de ação das preces de nossa amiga? Recebem o toque da espiritualidade que emana do serviço dessa natureza e, quando sensíveis ao bem ou sedentos de renovação interior, dão-se pressa em responder ao apelo de elevação que os visita, aderindo à oração, de cujo sublime poder recolhem esclarecimento e consolo, amparo e benefício. Vamos parar por aqui, Cristina, porque eu acho que aqui já é suficiente até para a gente complementar a resposta que o nosso irmão fez sobre a prece. Né? Como a gente disse a ele, não há fórmula dada pelo Espiritismo. Tem que iniciar todos os programas espíritas com a prece. Mas notem a diferença. O que uma prece pode fazer. Olhe como a prece pode atuar a favor daqueles que necessitam. E principalmente a prece dos que estão encarnados. Olha o que nós estamos aprendendo a partir dessa lição. Uma prece feita por uma irmã encarnada, naquele momento, que queria a presença das suas duas filhas para ajudá-la naquele trabalho, mas que tiveram que sair para atender ao aniversário de uma amiga, né? E aí fica também uma outra lição, olha. A responsabilidade que a gente tem com o trabalho. Quando está na hora do trabalho, é hora do trabalho. Mas tem um aniversário de duas amigas. Depois do trabalho, você vai para o aniversário das duas amigas. Né? Essa é a lógica. Né? Nada é tão grave que não possa esperar, e principalmente um aniversário, né, minha amiga Cristina? Principalmente um aniversário. Então, o que é que acontece nesse caso? As duas podiam estar ajudando a mãe, ia ser muito mais eficiente a ajuda, mas a mãe era o suficiente, porque ela tinha o quê? Boa vontade de estar ali ajudando.
E o que é que ela fez? Exatamente isso. Ela viu a situação complicada em que estava a enferma, ela viu a situação de desamparo que estava a filha da enferma, e o que é que ela fez naquele momento? Vou fazer o que eu posso. O que é que eu posso? Pedir por elas. É uma prece que eu vou fazer nesse momento. E ela fez a prece. E olha o que aconteceu. Ela ajudou não só a ela, mas a vários outros que estavam ali só esperando essa oportunidade. Por quê? Porque são espíritos ainda muito apegados à matéria. Eles vivem como se estivessem na matéria. Só a prece de alguém materializado poderia ajudá-los naquele momento, minha amiga Cristina. Por isso que a gente não pode esperar só dos espíritos, gente. Ah, eu vou só esperar dos espíritos para ajudar as pessoas que precisam. Não. Nós que estamos na matéria, que estamos com a mão na massa. A gente tem que fazer. A gente não tem que estar só pedindo aos espíritos para fazer. Então veja que a irmã orou, ela fez, ela realizou uma ação em razão do outro, pensando em ajudar. Essa é a caridade pura, é a caridade evangélica, essa é a caridade cristã, é a caridade espírita, onde você doa um pouco do seu tempo, mesmo que tenha aniversário de amigos para ir. Para quê? Para ajudar quem naquele momento mais necessita, minha amiga Cristina. Isso. E isso também, essa explicação responde à questão, à pergunta aqui de Solange Klein, de Padre Bento, Itu, São Paulo, onde ela pergunta: a prece será sempre a mesma, seja ela feita no terço, na mão, 5 vezes por dia, em frente a um muro de joelho, às 5 horas da manhã, tocando um atabaque no centro espírita, tomando banho no rio, sempre será uma prece? Existe diferença? Não, não existe diferenças. Nós é que colocamos essas diferenças, nós é que interpretamos dessa forma. Mas a prece é aquela sua ligação com o mundo espiritual, com o Ser Supremo, é direcionado a Deus, a Jesus, a alguma entidade que você mais se afina ou se identifica, como muitas vezes na Igreja Católica é utilizado fazer a prece para um santo, mas a prece é sempre a mesma e tem sempre um poder de cura, um poder de cuidar, de acalmar, de regenerar, e não precisa estar de joelhos, não precisa estar no altar, em qualquer lugar que você esteja, e você se concentre, eleve o seu pensamento ao alto e faça a sua prece, ela será ouvida e atendida da mesma forma. Então, não existe diferença de local, de situação que você faça a sua prece para que ela seja atendida ou compreendida. Em todos os momentos, a sua prece vai ser atendida. O que vai ser importante nesse momento é o desprendimento da sua alma, a sua boa vontade, a intenção com que você faz aquela prece. E como nós vemos aqui no texto, muitas vezes essa prece é direcionada a alguém, a um ente querido, a um amigo, a uma situação, mas essa prece acaba atendendo a tantos outros que estão ali e que conseguem se sentir melhor, aproveitar daquele momento em que você se encontra em prece. Porque nós sabemos que nunca estamos sozinhos. Então, em todos os ambientes em que nós estamos cercados de espíritos, mesmo que não possamos ver, sentir, perceber, mas estamos. E muitas vezes esses espíritos estão ali precisando de uma palavra, precisando de uma orientação, precisando de uma prece, e é nesse momento que você se dedica e faz essa prece que você consegue ajudar não só a situação a qual você direcionou, mas a tantas outras situações, a tantos outros espíritos que por ali se encontram e ouvem e se alimentam e se beneficiam da prece. Então, não existe um local definitivo, um momento específico,
um ambiente que você possa fazer em qualquer momento, até no trânsito, você vai no carro, no trânsito, naquele momento você vai direcionando o seu pensamento, fazendo a sua prece, no ambiente de trabalho, em algum lugar que você vai resolver um problema, num hospital, em qualquer lugar. A prece é sempre muito bem-vinda. E como tem uma música de Padre Zezinho que diz: se eu tivesse um tempo a cada hora, um minuto, 2 ou 3 para o meu Senhor, eu seria melhor do que sou. Eu seria melhor do que sou. Então, que possamos ter esse cuidado de estar fazendo prece, porque não beneficia somente aquele que você intencionou, mas a todos os outros que por ali se encontram e que precisam ouvir. Então, a prece é sempre muito bem-vinda, em qualquer lugar, em qualquer momento, a qualquer hora, que se puder fazer. E eu acho que nosso irmão Alexandre caiu aqui na conexão. E tem mais uma pergunta aqui da nossa irmã Ida Paris. Cristina, ele caiu, acho que não retorna mais. Primeiro, bom dia, né? Eu Sim, tentei falar com bom ele, dia, não, então Tavares. você vai continuar aí. Mas eu só queria dizer em relação à prece, duas coisas basicamente. Primeira, que o filho de Dona Maria, sendo o coordenador espiritual do planeta, enquanto encarnado, não abria mão da prece, né? Você vai ver lá no Evangelho. E não era prece pequenininha, não, porque está lá no Evangelho. Estou contando o que o Evangelho nos conta. Ele saía para orar de manhã e voltava de tarde. Ele saiu para orar na madrugada e voltou de manhã, e ali, depois da oração, escolheu os 12. Então, se ele não abrir a mão da prece, a gente tem que pensar nessa questão, se a gente não está orando. E a doutrina espírita, o espiritismo, na sua parte moral, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, os 2 últimos capítulos são sobre prece. Inclusive, o último capítulo, que tem cerca de 31 itens, é o maior capítulo do Evangelho. E é só sobre preces, né? Agora, existe a diferença entre uma oração e uma prece e a balbuciar de palavras. Aí a gente não vai trabalhar sexo dos anjos, certo? Mas aquele contato, inclusive, rapidamente para terminar, nós estávamos fazendo um atendimento e um rapaz, um alcoólatra, todo vomitado no chão, e isso há muitos anos atrás, quando a gente tinha a UTI de amor, junto com o Erinaldo, e o médico vidente disse, olha, ele não está não é epilepsia, é uma entidade espiritual que agarrou pelo pescoço e vai desencarnar o caboclo. E do jeito que ele está, ninguém consegue tirar. Aí foi quando o espírito mentor disse, solta o cachorro que estava amarrado da casa do caboclo. Soltou o cachorro, e o cachorro veio naquela ânsia e começou a lamber, né, aquele homem todo babado, todo vomitado, fedendo a bebida e tudo mais. E aquelas lambidas amorosas do cachorro fez com que o espírito sentisse um frisson do amor e desligasse, e ali foi que a gente conseguiu atender aquele nosso irmão. Então, tudo tem um sentido de prece. Mesmo que a gente não faça, não supor a prece, mas tem que entrar nesse sentido, que a gente não pode abrir mão. Se Jesus, que é o nosso modelo e guia, não abriu, quem somos nós para fazermos isso? Não é isso? Isso mesmo, Tavares, muito bem colocado. E muitas vezes as pessoas dizem, mas eu não sei fazer prece. Como você bem lembrou, o último tópico, né, do livro do Evangelho tem vários modelos de prece, e inclusive ele tem uma orientação antes da prece, dizendo como fazer, por que fazer, em que sentido fazer. E nós somos muito habituados a fazer oração, a oração memorizada, a oração que você já tem decorada, como muitas vezes a gente faz a oração do anjo guardião, o santo anjo do Senhor, que todos já conhecem, a oração do Pai Nosso e tantas outras orações que memorizamos ao longo do tempo. Mas a prece é uma conversa muito particular que você tem com Deus, colocando com as suas próprias palavras, com o seu sentimento,
o que você está sentindo naquele momento, o que você deseja colocar naquele momento. Então, é uma conversa particular, como se você estivesse diante do Senhor, lhe pedindo, ou agradecendo, ou rogando por alguém, ou pedindo um auxílio. É essa conversa particular, não precisa de palavras bonitas, de textos longínquos, de situações diferentes. Da forma como você pensar em pedir, o Senhor, Deus, a espiritualidade maior, vai estar compreendendo a intenção da sua mente, do seu coração, e compreendendo o seu pedido, e fazendo o atendimento de acordo com a necessidade e com o merecimento. Tenha certeza disso. Então, a prece é sempre bem-vinda. E a nossa irmãzinha Hilda Farias, de Ponta Negra, aqui de Natal, ela pergunta: para aqueles espíritos que se mataram, que foram grandes criminosos, ladrões, caluniadores, serial killers, quais os efeitos da prece nesses espíritos? Tem alguma importância? Imensa importância, minha irmã. Muita importância. Porque são essas criaturas que mais precisam da nossa prece. É essas criaturas que estão, nesse momento, de grande dificuldade de compreensão, de entendimento com relação ao mundo que viveram, à situação que viveram, que mais precisa do direcionamento da nossa prece, do nosso cuidado para com essas pessoas, para que eles possam se entender, compreender o quanto foram falhos e que eles precisam realmente aceitar, compreender, aceitar e voltar em outros momentos para as suas expiações. Mas, nesse primeiro momento, que se possa rezar, se possa fazer prece, se possa direcionar a oração, seja da forma como você compreende, como você entende, como você sabe, como você faça, porque eles precisam muito e isso vai trazer um grande benefício a todas essas pessoas, com certeza. Então, nós estamos no finalzinho, né, do nosso programa de hoje. Tivemos a participação de algumas pessoas com relação à pergunta, amigos que sempre nos acompanham aqui, Rosane Ribeiro, Francisco Paulo, meu querido, Ilza Godinho, Edna Maria, Elitelma Santos, Anderson Laíris, Maria do Socorro, Paulo Barreto, Miriam Edreira. Nós agradecemos infinitamente a participação de todos vocês nos acompanhando aqui e convidamos para o próximo programa, né, onde vamos estar seguindo com esse estudo do livro Nos Domínios da Mediunidade, e que é de grande crescimento, de grande para todos nós, né? Traz grande conhecimento, orientação, para que possamos seguir a nossa vida e possamos compreender de forma diferente as coisas que acontecem ao nosso redor. Então, neste momento, que estamos finalizando, agradecendo a presença de todos, vamos fazer a nossa prece de encerramento, elevando o nosso pensamento a Deus, Pai de infinita bondade, a Jesus, nosso mestre amado e amigo de todas as horas, a nossa Mãe Maria de Nazaré, aos nossos anjos guardiões, aos nossos guias e protetores. E agradecemos a Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, por todas as oportunidades que nos permite, pelo dia de hoje, pelo dom da vida, por todos os dias vividos e por todos os dias que ainda vamos estar aqui nesta caminhada. Agradecemos pela mente sã, que nos permite compreender o que é bom e o que é ruim, pela família, pelo trabalho, pelo abrigo da nossa casa, pelos amigos que nos acolhem. Agradecemos infinitamente por tudo. E te pedimos, Senhor, por todos aqueles que sofrem no dia de hoje, a dor do corpo e da alma, por todos aqueles que se encontram abandonados, doentes, feridos,
por todos aqueles que se encontram encarcerados por culpa ou por injustiça, que a sua infinita misericórdia possa chegar a cada um deles, dando-lhe forças para vencerem as suas provas. Pedimos também, Senhor, a paz no mundo e a paz no coração dos homens, mas que acima de tudo seja feito sempre segundo a vossa vontade. Que assim seja. Uma boa semana para todos e até a próxima oportunidade, com a graça de Deus. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.